Boa noite. Boa noite, minhas lindas. Boa noite. Como que vocês estão? Hoje eu preciso trazer um vídeo para vocês muito importante, que fala a respeito de julgamento, algo que é polêmico e muito sério, não é mesmo? Porque o julgamento fala até mesmo na Bíblia. É algo que é intenso, potenso, real, sincero, profundo, mas que quase ninguém pratica. Que todo mundo sabe, que todo mundo entende, que todo mundo compreende, e que na maioria das vezes carrega isso com força, com potência, mas não entende o significado real do que é o julgamento, não é mesmo? Então, nesse vídeo, eu vim aqui falar com vocês sobre o julgamento. Então vamos lá. Hum, Não trouxe um script, não trouxe nada planejado, nada planejado. Simplesmente abri o vídeo aqui para trazer para vocês algo que eu entendo que é necessário e que é preciso trazer. O julgamento nada mais é do que algo que você acredita que é certo ou que é errado, dentro do que você entende, do que você conhece, do que você aprendeu, do que você escutou. Então, você tem uma crença, certo? E logo você acredita nisso, tá tudo bem, no certo. Só que o que acontece? Dentro da tua crença enraizada, do que você aprendeu, do que você acredita, você vai colocar um julgamento, que é um olhar em cima das outras pessoas que fazem de forma diferente de você. Que na Bíblia fala tanto sobre isso que não nos cabe a nós julgar ninguém, que só cabe a Deus o julgamento, não é mesmo? Só que por não entender, não saber, ou às vezes por ignorância, julgamos. Então vamos lá. Isso está ficando tão profundo, que eu abri esse vídeo para falar com vocês. E eu quero voltar a falar mais sobre isso, se assim for necessário, se for legal, se tiver um aprendizado dentro disso, tá? O que acontece? Gente, o julgamento que na Bíblia fala que não nos cabe a nós, seres humanos, é o que acontece da falta da empatia e a falta de amor ao próximo, que também está na Bíblia. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas a gente não consegue amar o próximo como a nós mesmos, primeiro, por falta de amor próprio, segundo, pelo julgamento. E pela falta de empatia, que também vem do julgamento, que também vem das nossas próprias crenças. Vamos lá. Eu estava hoje, né, com uma pessoa, e essa pessoa me falou o seguinte: Leidiane,
Eu não gosto dessa menina. Fulana de tal, 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 não gosto dela. Eu perguntei, por quê? Por que que você não gosta dela? Ela me respondeu assim, porque você viu? Ela tá sempre com a cara fechada, não dá um sorriso, não fala com ninguém. E quando a gente fala com ela, ela tem um olhar de autoridade. Não fala, não abre um sorriso, não dá bom dia e não conversa com ninguém. E foi por isso que você não gosta dela? Aí a pessoa me respondeu, sim. Você já viu essa pessoa? Eu falei, acho que não, não percebi, pelo menos, né? Pô, tá bom, quando eu ver ela de novo, quando a gente passar por ela, eu vou te mostrar. Eu falei, tá bom. A gente passou pela menina. Ela falou assim, ela me cutucou, né? Tá vendo, Leite? Essa daí, essa daí, essa daí. E eu passei pela menina. Gente, no meu olhar, tá? No meu olhar da Leidiane, eu vi naquela pessoa uma pessoa fechada e reservada. Certo? Ok. Mas não vi nada daquilo que ela me disse. Para mim, eu vi uma pessoa com um olhar triste, fechado e que não queria acesso com ninguém. Aquela pessoa assim, ó. E quando você falava com ela, ela respondia assim, ó, bom dia. Era desse jeito. Aí ela falou assim, Leidiane, você viu que ela tem um olhar de autoridade, que é assim, snob, chata e não sei o quê? Aí eu falei, olha, você me perguntou, vou te responder, e eu não vi nada disso, não. Ah, mas como assim não? Meu Deus, não gosto dessa pessoa. Eu falei pra ela, você já conversou com ela? Você já perguntou pra ela? Você já tentou, uma proximidade? Ela falou, não, nem pensar, nem quero, nem quero. Porque uma pessoa assim pra mim, nem pensar. Eu falei, tá bom, né? Quem sou eu para continuar perguntando isso pra ela? Já que ela já tem a idealização dela para essa pessoa, já que ela já tem o julgamento dela para essa pessoa, não é mesmo? Beleza, morreu o assunto. Chegamos lá no trabalho e tudo mais, aí outras pessoas, ela foi e conversou com outras pessoas e falou assim, ai, você acredita que a Leide falou que não concorda com o que eu penso? Aí eu falei assim, eu falei que não concorda? Ela falou assim, falou, eu falei, tá bom, né? E as outras meninas começaram a comentar, a comentar, a comentar e a comentar. E eu escutando. A menina falou assim: ah, eu também acho isso dela, porque ela se acha muito, se sente muito. Ai, você vê que ela não responde pra gente, a gente fala bom dia, ela responde bom dia, mas você cara assim, ó, bom dia. E foi. Os comentários ali pra mim, né? E eu escutando, e observando, observando. Gente, o que é o julgamento? É uma crença que você tem de algo, de alguém, de algum assunto. É falta de empatia e de amor ao próximo. É uma ferida que você tem dentro de você e quando você vê no outro, você não consegue ter empatia para aquela pessoa. Então, aí eu fui escutando, escutando. Aí, e o pior de tudo era que me perguntavam assim: Leide, você não concorda? Aí eu olhava assim, e mas espera, eu preciso concordar em o quê? Que ela é desse jeito.
Eu falei, gente, não sei. Eu não reparei direito nela, não olhei, não vi. Porque eu não queria opinar. Porque eu já tinha a minha maneira de enxergar aquilo e sabia que não cabe a mim o julgamento de uma pessoa que eu não conheço. Eu não sei por que ela reage assim. Eu tinha as minhas meus entendimentos sobre isso pela parte terapêutica. Eu tinha meu olhar analítico para ela da forma de análise corporal que eu estudo, que eu entendo, e da forma terapêutica. Mas não como ser humano de conversar com ela e entender o porquê que ela agia daquela forma. E que para mim é normal cada um agir da sua forma. Mas aí me vinha aquelas perguntas. Você não concorda? Você não. E eu respondi, eu não sei, porque eu não observei. Eu não fiquei olhando para a pessoa, então eu não sei de verdade. Mas de verdade, eu vi, sim. Eu notei a pessoa, eu olhei para a pessoa. E o porquê que eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês? Porque cada um tem as suas dores, cada um tem seus desamores. E o julgamento é o que você acha sobre a outra pessoa. É o que você condena, põe o dedo na cara da pessoa e fala, aquela pessoa é isso. Mas você nem sequer experimentou conversar com aquela pessoa para saber se realmente é aquilo. Ou para saber a história dela, os amores, desamores daquela pessoa. Você já vai, põe o dedo na pessoa e fala: é isso, é julgamento. E você sai falando e maldizendo o nome daquela pessoa para outras pessoas. Isso é julgamento. Dentro das suas próprias crenças, da sua cabecinha, dos seus sentimentos. E não sobre aquela pessoa. Não tem nada a ver com o que aquela pessoa está fazendo. É o que você acha. Porque você não perguntou. Se você não perguntou, você não sabe. E se você não sabe, é uma crença sua. É o que você acredita que é verdade. Não é mesmo? Tá. Mas, Leide, por que você está falando tudo isso? Na onde você quer chegar? O que eu quero falar aqui? Primeiro, quando você faz isso, você está descumprindo com uma regra da Bíblia, né? Você está descumprindo com algo importante, que é não julgar, certo? Primeiro lugar, não julgar. E não é à toa que na Bíblia nos diz, nos ensina para não julgar. Não é à toa. Tá, mas vamos lá. Primeiro episódio. Segundo episódio, você não está tendo empatia com outra pessoa. Que aí vem do corpo físico, né? Do nosso ser humano, de não ter empatia, tá? Terceiro, você não está amando o próximo. Bom, mas acredito que uma pessoa que faz isso não tem amor a si mesmo, né? Então não tem como amar o próximo também, que na Bíblia diz amar o próximo como a ti mesmo. Então, tá tudo bem, né? Porque a pessoa não deve se amar a si mesmo, então tá tudo bem não amar o próximo, né? Mas tá vendo? São três coisas importantes que não estão sendo cumpridas. Que a gente precisa observar para ser humano, para evoluir. Se você realmente acha que você quer ser uma pessoa boa, uma pessoa dentro da Bíblia,
dentro dos ensinamentos de Deus e dentro do que é necessário ser feito para o mínimo da evolução, seria isso. O mínimo seria isso. Não é mesmo? Então tá. Aí vamos lá. O que acontece? Essa pessoa que for julgada dessa forma passou uma vida inteira de sofrimento dolorosos, muitos abusos sexuais, abusos de infância, de todos os níveis e todos os tipos. E eu não vou expor aqui tudo isso, mas é só para você entender o porquê que essa pessoa é desse jeito. Só para colocar o entendimento aqui. O que acontece? Quando uma pessoa passa por vários abusos, várias agressões intensos, desde a infância até a vida adulta, ela se fecha. Ela se fecha, mas ela não se fecha porque ela quer. Ela se fecha por proteção, para se proteger de ninguém ferir ela mais. Ela se fecha de um nível de ficar distante das pessoas. Ela se fecha com cara, boca, corpo. E quando ela vai falar com você, ela vai falar com você assim, ó. Oi. E isso vai ser normal. É proteção. Mas você entende que por trás dessa proteção existe muita dor? Muita dor? E quando você entende isso, você então consegue ter empatia por essa pessoa? Quando você consegue enxergar a dor do outro, quem é o outro, você consegue então ter empatia pelo outro e por essa pessoa? Você consegue então entender que quando você consegue ter empatia e sentir a dor do outro de verdade, você consegue amar o próximo? Meu Deus. Mas para isso, então você precisa se livrar do julgamento e também das crenças que estão enraizadas dentro de você primeiro. Eu só olhei para aquela pessoa e falei, meu Deus, quanta dor tem naquela pessoa. E aí, eu fui sentar ali perto, conversar um pouco com aquela pessoa, assim, despercebidamente, né? E ela foi se abrindo comigo, se abrindo comigo. Eu falei, meu Deus, olha isso, olha isso. Ela não tem amigas, não tem pessoas que gostam dela, só tem pessoas que julgam ela, justamente por essa barreira que ela tem. Mas essa barreira só teve devido a todas as dores que ela tem desde infância. Então, por ninguém ter empatia por ela, ela ainda continua se fechando, se fechando, se fechando, se fechando, se fechando, porque ninguém consegue enxergar a dor dela. Ninguém consegue ver quem ela é. E só conseguem julgar, 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 julgar. Gente, o mundo tá do avesso.
Quando conseguimos olhar para o próximo, ver o próximo com empatia, com amor, quando vai ser possível isso acontecer de verdade? Porque todas essas meninas que estavam comigo, julgando ela, alguns minutos antes, eles estavam me falando que tinha muito amor pelo próximo, que eram evangélicas, que tinha muito amor pelo próximo, que gostava muito de ajudar, de colaborar, e contribuir. E sim, elas faziam isso. Mas na primeira oportunidade, ó, julgou, 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 sem nem tentar entender, sem nem saber quem a pessoa era, sem nem procurar saber. Foi só um olhar. Viu a pessoa, não conversou, não sabia quem era, não procurou saber, não conversou, nada. Só viu a pessoa e falou assim: não gostei. Julgamento. Não gostei, não quero saber, isso não me agrada. Presta atenção, gente. Na Bíblia diz pra gente não julgar. O que que é não julgar? Nós somos seres humanos, a gente vai julgar o tempo todo. Mas o primeiro pensamento a gente não consegue modificar. Mas o segundo pensamento conseguimos. O primeiro pensamento vem, isso, isso, isso. Mas o segundo a gente pode modificar, sim. O segundo pensamento a gente pode trazer, mas espera, por que eu estou pensando isso? Essa pessoa me fez alguma coisa? Por que eu estou pensando isso nessa pessoa? Eu conheço essa pessoa? Eu sei o que essa pessoa viveu? Eu sei da história dela? Não. Então, para. A empatia é amor ao próximo. A empatia é amor a si mesmo. O que que é empatia? É nada mais é do que você olhar para o outro, mesmo sem entender quem ele é ou quem ela é, e tentar entender ou buscar entender, sem colocar o dedo na cara, julgar ou sair falando e defamando, denegrindo a imagem de uma pessoa que você não conhece. E isso tem outras várias situações que, olha, tem vários vídeos para contar aqui, vários, de situações muito piores do que essa. Eu vim contar essa porque essa aqui é a mais fácil de trazer. Mas tem outras como vulgaridade, como pessoas que gritam, que a gente não tem empatia nenhuma. Eu quero trazer vários vídeos mostrando o quanto o teu julgamento leva outra pessoa para a morte. O quanto o teu julgamento é ruim para você mesmo. O quanto o teu julgamento, ó, causa a tua própria derrota. Porque na Bíblia diz pra gente não julgar. Então não é à toa. Se na Bíblia diz pra gente não fazer isso, então não devemos fazer isso. Então não é à toa. Então se a gente faz isso, consequências virão. Então você está prejudicando grandemente a pessoa que você julga por falta de empatia e por falta de amor, mas você é o maior prejudicado por julgar alguém.
Só que o que eu estou observando é que a maioria das pessoas não entendem isso no fato, no real. A maioria das pessoas realmente não entendem o que é o julgamento. E é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. E eu quero continuar com outros vídeos falando sobre julgamento. E eu quero trazer novas histórias. Eu sei que esse vídeo vai ser polêmico, mas não é de hoje que eu sinto de trazer isso para vocês, porque isso precisa parar. Porque está na Bíblia que não cabe a nós o julgamento, só cabe a Deus. E quando a gente entender, de fato, os seres humanos entenderem que o julgamento não cabe a nós, a gente vai começar a ter empatia de verdade e amor. E a nossa vida, a vida da pessoa que julga vai começar a andar. Porque a vida da pessoa que julga está travada. A sua vida que julga está travada justamente por causa da sua crença do julgamento. Foi difícil entender isso? Está sendo difícil entender isso? Se está sendo difícil, fala para mim que está sendo difícil. Porque eu quero esclarecer isso melhor. Eu quero, porque de verdade, eu acho que faz uns 7, 8 meses que eu quero falar sobre isso. E eu não consigo, mas agora eu vou falar. Se está sendo difícil você entender o que eu disse, me coloca aqui. O que está sendo difícil, o que você não entendeu, para eu explicar melhor nos próximos vídeos. Porque está na Bíblia que não cabe a nós o julgamento. Então eu quero trazer, baseado na Bíblia, para vocês entenderem. E quero trazer histórias para você entender na onde você julga a outra pessoa, a sua falta de amor pelo próximo e na onde está travando a sua vida porque você anda julgando as pessoas. Então me conta aqui um pouquinho, por favor. O que que você entendeu desse vídeo? O que você não entendeu? O que você gostaria que eu falasse? Que eu quero trazer mais desse assunto para cá, que é muito importante. Tá faltando esse assunto de julgamento para você entender na sua vida, tá bom? Um grande beijo. E eu vou amanhã trazer mais um vídeo para esse canal. Mais empatia, mais amor e mais amor por segundo.